Aleluia! Hoje nós vamos então concluir a mensagem à Igreja dos Primogênitos. Os primogênitos são aqueles que detêm a primogenitura, que inclui 3 itens, a saber, a porção dobrada da terra, a realeza e também o sacerdócio. No Novo Testamento, esses primogênitos podem ser relacionados com os ministros da Nova Aliança. Eles têm um chamamento, têm uma visão, uma missão, e eles não trocam, não negociam esse chamamento por nada. Se torna o direito de primogenitura deles. Porém, para Deus formar e aperfeiçoar ministros da Nova Aliança, Ele precisa levar essas pessoas, Ele precisa testar os limites da capacidade dessas pessoas. Por quê? Porque o ministro da Nova Aliança ele é alguém que deve depender exclusivamente de Deus. Então, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9, Paulo diz: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, Paulo já deixa claro, logo no início da segunda carta aos Coríntios, que um ministro da Nova Aliança, ele passa por muitas situações, até mesmo a ponto de desesperar da própria vida, ou seja, a única certeza que ele tem é a morte, mas o objetivo de tudo isso é levá-lo a confiar somente em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, no livro de Atos, também em Coríntios, ele relata muitas dessas experiências que ele passou. Mas não somente eles, também no Antigo Testamento temos várias pessoas, por exemplo, como Moisés, que em determinado momento achou muito pesado a sua missão de guiar o povo até a boa terra de Canaã. E ali ele teve então o conforto da presença de Deus. E ele se sentiu tão fortalecido e tão ousado que ele chegou até mesmo a pedir para ver a glória de Deus, algo que Deus também concedeu. Vemos também Elias, depois da experiência do Monte Carmelo, onde ele fugiu e chegou para Deus e confessou que não aguentava mais, chegou a pedir a própria morte. Vemos também Daniel, quando foi jogado ali na cova dos leões, também Jonas. Então, veja que essas situações que testam os limites da capacidade de um ministro da Nova Aliança são a maneira de Deus levar esse ministro a depender unicamente de Deus. Ó Senhor Jesus. E isso é importante, por quê? Porque o ministro, ele não é alguém que faz a sua própria vontade. Ele é alguém que faz a vontade de Deus. E por isso que o primeiro ministro da Nova Aliança foi o Senhor Jesus. Ele escolheu desde o início fazer a vontade de Deus. E ele, na verdade, abriu o caminho para nós. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 7, os versículos 13 e 14, que dizem: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Se nós relacionarmos isso com aquele versículo que diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, podemos ver então que os ministros da Nova Aliança estão nessa classe dos poucos. São eles que entram pela porta apertada, porta estreita, e andam pelo caminho apertado. Tudo isso eles abrem mão então da sua liberdade, das suas vontades, para fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. Mas por que eles fazem isso? Mais adiante, nos versículos 21 ao 23, dizem: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. E no 22 diz: Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então aqui nós vemos que as experiências do ministro da Nova Aliança não são experiências superficiais, levianas, e muito menos experiências exteriores. Pelo contrário, são experiências profundas, são experiências genuínas, são experiências reais e verdadeiras. Mas isso só é possível se o ministro da Nova Aliança escolher andar, né, por esse caminho apertado. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda no versículo 23 de Mateus 7, então diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, para o Senhor Jesus, fica claro que esse viver de aparência, de simplesmente fazer obras, se preocupar com coisas exteriores em detrimento, né, da genuína transformação interior, isso é uma iniquidade. E outra coisa importante que nós temos aqui é essa palavra, essa expressão, nunca vos conheci. Essa palavra conhecer no original grego é gnoskos, que tem a ver com o conhecimento íntimo. É a mesma palavra que é utilizada para o relacionamento entre marido e esposa no casamento. Tem a ver com a intimidade. Então, essas pessoas que faziam muitas coisas para Deus, em nome de Deus, mas elas não conheciam a Deus na intimidade. Senhor Jesus. Então, ministro da Nova Aliança, os primogênitos são aqueles que, através dessas experiências de sofrimento, de tribulação, eles aproveitam para aumentar a sua intimidade com Deus. Exatamente esse momento que estamos passando de isolamento social, né? Muitos sem poder ir trabalhar, ficando em casa, marido e mulher, muito tempo junto, filhos muito tempo junto. Como é que está o relacionamento? Se, né, existe briga, né, desentendimento, ou a intimidade da família está aumentando? A intimidade com Deus está aumentando. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Para finalizar, essa intimidade com o Senhor, ela é obtida através da nossa união com Ele. Então, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, hoje, o Espírito de Deus está dentro do nosso espírito humano, e quando nós invocamos o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, nós nos unimos a Deus em espírito, e ali nós adquirimos intimidade com Deus. E nós então nos tornamos pessoas que cada vez mais valorizam o direito de primogenitura, sabendo que as dificuldades que acontecem na nossa vida não são acaso, não são obras do azar, todas na verdade são bênçãos disfarçadas de Deus, para fazer com que eu e você confiemos única e exclusivamente no Deus que ressuscita os mortos. Espero que essas palavras possam ter tocado o seu coração, lhe encorajado a fazer parte desse grupo seleto da Igreja dos Primogênitos. Se você gostou, deixe seu comentário aí abaixo e também compartilhe com aquelas pessoas que você acha que precisam também dessa palavra, precisam ser despertados a valorizar o direito de primogenitura. Que Deus te abençoe. Jesus é o Senhor.